Olá, pessoal. Muitas vezes eu recebo dos professores uma preocupação muito grande com as crianças. Por exemplo, se as crianças tiverem que fazer cálculos simples mentalmente, elas não conseguem. Precisa do papel, da caneta, de uma forma mecânica. Então, eu trouxe para vocês e eu gostaria muito que vocês fizessem também, tá bom? E depois me contem aí. Só não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com várias pessoas, porque essa brincadeira de cálculo mental, e aí o que eu digo, gente, toda semana deveríamos ter uma aula de cálculo mental com as crianças, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês e depois vocês me contem aí como é que as crianças reagiram, mas eu garanto, gente, que dá super certo. Meus alunos amam. E aí eu faço com que eles desenvolvam cada vez mais a memória de trabalho, foco atencional. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas estratégias para nós trabalharmos com cálculo mental. A primeira é o seguinte, eu fiz fichas aqui, ó, com os algarismos, e eu vou trabalhar com as crianças. Então, eu falo para as crianças, não anotem o resultado. E aí, como é que eu brinco com eles? Eu falo ponta do lápis para cima, porque eles não podem anotar os numerais que eu vou falar. Eu posso falar tanto para trabalhar a percepção auditiva quanto a visual. Então, eu vou fazer primeiro com a visual. Então, eu vou mostrar, vocês vão guardando aí na sua memória de trabalho e depois anotando o resultado, tá bom? Então, vamos lá. Mais, menos, e aí anota o resultado. E o que você vai percebendo? As crianças, você vai estar trabalhando, gente, eu preciso ter memória de trabalho para perceber qual foi o algarismo que eu fiz primeiro, a minha audição, porque eu falei mais, eu estou trabalhando a minha operação. Vocês podem fazer isso não só com adição, pode misturar adição, subtração, multiplicação. Posso fazer com tabuada. Olha que legal, vou fazer com vocês, tá bom? Mesma coisa. Você pode até falar, né? Vezes põe o resultado. E aí você vai ampliando com as crianças. Uma outra sugestão de cálculo mental é você trabalhar com dados. Hoje a gente tem dados online que você pode colocar na tela e é muito bacana porque as crianças vão também brincando com isso. Então você joga, você pode fazer online, ou você pode trabalhar em dupla, um joga para o outro e faz o cálculo mental. Gente, isso é transformar as aulas de matemática em boa temática. Ao invés de nós ficarmos fazendo com que as crianças decorem ali a tabuada, você vai trabalhando. Então, você vai jogar o dado, eu não vou colocar, vou mostrar para vocês, e vou falar para eles, atenção, eu quero uma adição. Olha que legal. E aí você pode ir ampliando, dependendo da sua série. Atenção, eu quero uma subtração. E as crianças vão percebendo que 6 eu vou tirar 4 elementos. Olha que legal. E muitas crianças perguntam, mas professora, 4 tira 6? E aí, às vezes, a gente coloca para as crianças, não, não pode. Mas quando eles entram lá no Fundamental 2, em a parte dos numerais negativos, eles acabam se perdendo, porque a gente constrói um conceito errado, né, nas séries iniciais, e depois queremos que as crianças desconstruam este conceito. Uma outra parte de fazer cálculo mental, gente, olha quanta dica, hein, preciosa que eu estou deixando para vocês. Fiz visual, auditiva, com material dourado, e aí eu vou trabalhar com vocês, gente, eu tenho aqui ó, um sininho, tá? E eu vou falar para eles também prestarem atenção na quantidade. E vocês podem fazer com crianças pequenininhas. Então, eu vou colocar aqui só meu sininho para vocês poderem visualizar um pouquinho. Atenção! E aí as crianças podem fazer na educação infantil ou podem pintar. Então, a quantidade de vezes que você bateu, a quantidade de quadradinhos que ela fez. Ela vai pintar ou a quantidade de elementos. Então, vamos lá? Prestem bastante atenção. Então, eu tenho aqui, ó. Quantas vezes eu apertei? 4. Muito bem, então agora eu quero que vocês representem com a quantidade de material dourado e quero que vocês representem com um algarismo. Olha que bacana. Então, eu trabalho cálculo mental, memória de trabalho, controle inibitório, porque muitas crianças não esperam você apertar, né, o nosso sininho aqui e já saem disparada para poder fazer o cálculo. E aí,
qual é a consequência disso? Muitas crianças acabam errando. Então, a gente vai trabalhando memória de trabalho, vou trabalhando atenção, foco atencional, percepção auditiva. Então, as crianças, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, por quê? Porque numa atividade de cálculo mental, vocês viram quantas habilidades foram desenvolvidas? Percepção visual, auditiva, organização. Então, peraí, o que a professora falou primeiro? O que ela mostrou primeiro? Então, essas habilidades são fundamentais para nós construirmos uma matemática muito diferente daquela que nós aprendemos lá nas nossas séries. Eu me recordo muito que minha professora chamava fileira por fileira, ia fazendo chamada oral de tabuada, e eu tinha pânico disso, pânico. Não porque eu não sabia a tabuada, mas eu tinha tanto medo de errar e ser punida pelo fato de ter errado, que aí eu realmente travava, porque aí nós tínhamos, olha lá, a ansiedade da matemática, o medo da matemática colocada sob pressão. Então, a matemática, ela é muito gostosa, mas nós temos que quebrar paradigmas de que a matemática, ela é chata, que ela é difícil, que eu tenho muito medo. E aí eu termino, gente, esse vídeo com o meu recadinho para você, professor. Não amedronte seus alunos. Muitas vezes nós vamos ensinar um determinado conteúdo e é normal as crianças perguntarem, professor, é muito difícil. E a gente já coloca, olha, presta muita atenção porque é muito difícil. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão aprender. Gente, isso trava. Tem alunos que tudo bem, ok, vão prestar atenção, mas para outros alunos, só o fato de você pressionar, presta atenção porque é muito difícil. O nosso cérebro capta o quê? É muito difícil. Então, eu não vou entender o que a professora está falando, tá bom? Tá realmente na hora da gente transformar essas aulas de matemática em boa temática. Olha os resultados que nós temos por aí, né, em todas as provas externas. Então, vamos lá, gente, construir junto uma nova matemática.